Carlo Ancelotti responde sobre a possibilidade de Endrick ficar no Palmeiras por mais alguns meses. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição oficial do técnico do Real Madrid e te atualiza também sobre o São Paulo. André Silva já disse sim ao tricolor, mas falta uma parte importante para que o acordo saia. Bora te atualizar sobre as maiores médias de público entre os times da Série A do Brasileiro na temporada de 2024. Bora contar também a respeito do Flamengo, que deve ter 2 ex-jogadores convocados muito em breve para a seleção brasileira. E Checa, volante que eu contei para vocês que interessa ao Corinthians, virou um dos assuntos mais comentados do Twitter. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos desse domingo, na 1xBet do Campeonato Paulista. Vou deixar também meus palpites. Para mim, o Santos vence o São Bernardo no Morumbis, a Portuguesa empata ou perde para o Botafogo em Ribeirão, o São Paulo vence o Guarani e o Corinthians despacha a Ponte Preta. Se é bom de palpite, manja de futebol, então vem se divertir comigo no Campeonato Paulista ou em qualquer outro estadual ou campeonatos nacionais do exterior. Para participar é super simples, tem link no comentário fixo, você vai clicar, vai se cadastrar, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense. O lateral esquerdo Marcelo não preocupa para o jogo da próxima quinta-feira, a partida de volta da Recopa Sul-Americana. Ele sentiu nos primeiros minutos do jogo contra a LDU no Equador, passou por exames que não constataram um edema. A situação mais preocupante hoje no Fluminense é do Keno, o outro atleta que saiu contundido. Já Felipe Luiz, ex-jogador do Fly, agora novo técnico do Sub-17, conseguiu sua terceira vitória em 3 jogos. Nesse sábado, à frente do Rubro Negro, o Sub-17 do Fla venceu o Sub-20 do Resende por 1-0. O gol foi marcado pelo atacante Lipão. Quero contar ainda que o Curitiba decidiu inscrever Aleph Manga no campeonato estadual e pretende começar a trabalhar fisicamente com o atleta que está suspenso por conta de envolvimento no jogo de apostas esportivas. Já a mãe de John Textor, dono da SAF do Botafogo, faleceu e o clube homenageou o dono da SAF por conta da ausência da sua mãe antes da partida contra o Audax. Quero contar também que o Grenal 4-4-1 não terá VAR. Grêmio e Internacional se esforçaram para utilizar o mecanismo, a tecnologia, mas não houve acordo. E os atletas estão, entre aspas, liberados, não terão a observação da máquina. Para completar o giro de notícias, Casemiro voltou a ser cornetado pelo torcedor do United. Nesse sábado o time dele perdeu para o Fulham e houve muitas críticas também porque ele trocou camisa com o Rodrigo Muniz, ex-atacante que foi pretendido pelo Atlético e que pertence ao Fulham. Já Douglas Luiz, ex-jogador do Vasco, marcou 2 gols na vitória do Aston Villa por 4-2 contra o Nottingham Forest. Queria registrar também que os jogadores do Sport entraram em campo nesse sábado com a camisa do Fortaleza em apoio ao Leão do PC, que foi vítima de agressão, vítima de uma barbárie cometida por torcedores do Sport no jogo de meio de semana pela Copa do Nordeste. A saideira do giro de notícias, Álvaro Barreal, atacante argentino de 23 anos de idade, já está em Belo Horizonte para a realização de exames médicos. Ele vai assinar contrato de empréstimo com o Cruzeiro por uma temporada ao custo de R$1 milhão. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Cruzeiro vai desembolsar cerca de R$20 milhões. Bora te atualizar agora sobre Checa. Volante português, 29 anos de idade, contei para vocês com exclusividade na manhã desse sábado que ele interessa ao Corinthians. Negociação que havia começado antes mesmo da chegada do Antônio Oliveira, mas a partir do momento em que o Antônio Oliveira é contratado, a coisa dá uma esquentada. O Antônio Oliveira concordou e pediu a contratação do atleta. Queria destacar que ele se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter ao longo do dia, todo mundo repercutindo a informação que eu trouxe. O que pesa contra o Checa é o fato dele não jogar há bastante tempo. Está desempregado, livre no mercado desde a metade do ano passado, quando não renovou seu contrato com o Rennes da França. Seu último jogo aconteceu em 26 de julho de 2023. Foram 31 minutos num amistoso. A última partida como titular em 7 de janeiro. Partida da Copa da França, ele acabou se lesionando, esteve em campo por apenas 12 minutos. E a última partida em que ele jogou por 90 minutos faz mais de um ano, no dia 2 de janeiro.
atleta de 29 anos, boa rodagem, se contratado, certamente vai acrescentar bastante. Vai haver uma reunião na próxima segunda-feira para tentar avançar nessa tratativa e eu prometo ficar de olho para contar para você, beleza? Bora falar agora sobre a chance de 2 ex-jogadores do Flamengo pintarem na seleção de Dorival Júnior. O novo técnico da seleção está viajando pela Europa para conhecer jogadores, conhecer pessoalmente, né, para falar com eles e também para assistir jogos. E eu posso contar para vocês que 2 dos alvos do Dorival Júnior nesse momento são ex-rubro-negros, Lucas Paquetá, que pertence ao West Ham, e Andréas Pereira, jogador do Fulham. Paquetá, que frequentou a seleção brasileira durante muito tempo, só deixou de ser convocado pelo Fernando Diniz por conta de uma investigação contra ele a respeito de um escândalo de apostas. Mas Dorival Júnior colocou na cabeça que vale a pena voltar a convocar o Paquetá se ele joga na Inglaterra sem restrições, porque haveria essa punição contra o atleta. Jogador que nessa temporada soma 27 partidas, 5 gols e 6 assistências. Já em relação a Andréas Pereira, 2 anos mais velho do que o Paquetá, 28 contra 26, o Andréas também pode ser chamado. Recentemente, o pessoal da seleção belga, ele nasceu na Bélgica porque seu pai era atacante na Bélgica quando o Andréas Pereira nasceu. E existiu uma sondagem da seleção belga para que o Andréas Pereira pudesse ser convocado e atuar pela seleção local. O Andréas Pereira disse que quer jogar pela seleção brasileira. Dorival Júnior foi entender melhor essa situação e existe a chance real dele atuar ou ser convocado pelo Brasil muito em breve. Na atual temporada, o Andréas Pereira acumula 33 partidas com 1 gol e mais 6 assistências. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, concedeu uma entrevista nesse sábado, véspera do confronto contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, e foi perguntado: Endrick chega em julho ou existe a possibilidade de Real Madrid esticar esse empréstimo para o Palmeiras até dezembro? A resposta foi: sobre isso não existem dúvidas. Disse o Carlo Ancelotti. O Endrick será apresentado pelo Real Madrid na metade do ano. Eu já havia dito essa informação para vocês depois de conversar com o pai do Endrick, mas é sempre importante a gente trazer a palavra do técnico do Real Madrid. O Ancelotti ainda foi perguntado sobre como é que ele pretende utilizá-lo. Existe a chance dele ser emprestado para outro clube na Espanha, jogar pelo Real Madrid Castilla, que equivale ao time B? E a resposta do Ancelotti foi, abre aspas, é certo que quando ele chegar estará no elenco principal. Sobre isso não existem dúvidas. Só para completar, ainda completa, vejo que ele fala muito sobre o futuro no Real Madrid e isso me deixa bastante feliz. Só para lembrar que o Endrick foi vendido por 72 milhões de euros, foram 35 milhões de euros fixos, 12 milhões de euros com pagamentos de impostos e outros 25 milhões de euros em bônus. Foi por causa desses bônus que o Palmeiras já faturou 7 milhões e meio de euros. Ainda tem mais 5 milhões de euros em jogo enquanto ele veste a camisa do Palmeiras e mais 12 milhões e meio de euros durante a passagem pelo Real Madrid. A última sobre o assunto. O Real vai mandar em breve uma comitiva a São Paulo para acompanhar os últimos passos do Endrick e se responsabilizar pela transferência em definitivo do atleta na metade do ano. Bora falar agora sobre André Silva, atacante que interessa ao São Paulo. Posso assegurar para vocês que se depender do centroavante de 26 anos de idade, o acordo com o São Paulo acontecerá. O André está muito motivado a trocar o Vitória de Guimarães pelo São Paulo, a chance de fazer sucesso em um clube brasileiro. Mas isso não é determinante. O São Paulo ainda precisa chegar a um acordo com o Vitória de Guimarães, que é dono dos seus direitos econômicos. O clube português pede 3 milhões e meio de euros. O São Paulo tem a ideia de gastar menos, na casa dos 2 milhões de euros. Nesse sábado, o técnico Álvaro Pacheco, que comanda o Vitória de Guimarães, afirmou que o brasileiro está super comprometido com o time, apesar das especulações, segue focado, buscando marcar mais gols, aquela coisa toda. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos, temporada atual de 27 partidas, 13 gols e mais 2 assistências. São Paulo tem no André Silva um candidato à reserva do Caleri. Seria uma alternativa para que o argentino não precisasse estar em campo em todos os jogos. Bora falar agora sobre as maiores médias de público entre os 20 integrantes da Série A do Brasileiro na atual temporada. Óbvio que o Brasileiro ainda não começou, mas já dá pra gente ter uma ideia de quem tá levando bastante gente ao estádio. E a primeira colocação é do Flamengo, 44.413 pessoas de média. Segundo lugar para o São Paulo, 43.609. Terceiro lugar para o Corinthians, 41.170. Quarto lugar para o Atlético Mineiro, pouco mais de 31 mil pessoas. Na sequência, o Vasco com 26 mil pagantes, o Atlético Paranaense com 25 mil, o Bahia com 24 mil, o Cruzeiro 23 mil, o Palmeiras com quase 22 mil e o Fortaleza com 21.293 torcedores. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Abraço, tchau!